O que é igreja? A palavra igreja é a tradução da palavra grega eklésia, significando chamado para fora. Indica um grupo de pessoas divinamente convocadas para fora das demais. Observe que é de Deus que chama essas pessoas para serem distintas. Palavras sinônimas seriam assembleia ou congregação. Tiago, por ocasião de uma reunião em Jerusalém, forneceu uma excelente definição para a igreja, no sentido bíblico da palavra, ao dizer: Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Atos capítulo 15, versículo 14. É justamente isso que a igreja quer dizer no Novo Testamento: um povo que Deus está tirando do mundo para que seja exclusivamente seu. A palavra eclésia, ocorrendo 115 vezes no Novo Testamento, nunca é usada para descrever um prédio. Em 5 ocasiões, refere-se à congregação dos filhos de Israel no deserto. Confira Atos, capítulo 7, versículo 38. Há um ajuntamento de pessoas, como por exemplo em Éfeso. Atos, capítulo 19, versículos 32, 39 e 41. E ao ajuntamento dos redimidos no céu, Hebreus capítulo 2, versículo 12, e compare com Salmo, capítulo 22, versículo 22. As demais referências, sendo traduzida igreja ou igrejas, denotam uma das seguintes entidades, as quais são: primeiro, igreja desta dispensação, ou seja, o corpo de Cristo, que abrange todos os salvos neste dia da graça, desde o dia de Pentecostes até o arrebatamento. Há 13 referências no Novo Testamento para a igreja dispensacional: Mateus capítulo 16, versículo 18, Efésios capítulo 1, versículo 22, capítulo 3, versículo 10 e versículo 21, capítulo 5, versículo 23, versículo 24, 25, 27, 29 e 32, Colossenses capítulo 1, versículo 18 e versículo 24, e Hebreus capítulo 12, versículo 23. O segundo ponto seria a Igreja de Deus, isto é, uma congregação de pessoas salvas numa determinada localidade que se reúne ao nome do Senhor Jesus Cristo. As referências para a Igreja de Deus são Mateus capítulo 18, versículo 17, encontramos ali 2 vezes. Atos capítulo 2, versículo 47, capítulo 5, versículo 11, capítulo 8, versículos 1 e 3, capítulo 9, versículo 31, capítulo 11, versículo 22 e versículo 26, capítulo 12, versículos 1 e 5, capítulo 13, versículo 1, capítulo 14, versículo 23 e 27, capítulo 15, versículos 3, 4, 22 e 41, capítulo 16, versículo 5, capítulo 18, versículo 22, capítulo 20, versículo 17 e versículo 28, Romanos 16, versículos 1, 4, 5, 16 e 23, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, capítulo 4, versículo 17, capítulo 6, versículo 4, capítulo 7, versículo 17, capítulo 10, versículo 32, capítulo 11, versículo 16 e versículo 18 e 22, capítulo 12, versículo 28, capítulo 14, versículos 4, 5, 12, 19, 23 e 28, 33, 34 e 35. Capítulo 15, versículo 9, capítulo 16, versículo 1 e versículo 19, aparecendo 2 vezes. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, capítulo 8, versículos 1, 18, 19, 23 e 24, capítulo 11, versículo 8 e 28, capítulo 12, versículo 13, Gálatas capítulo 1, versículo 2 e 13 e 22,
Filipenses capítulo 3, versículo 6, capítulo 4, versículo 15, Colossenses capítulo 4, versículo 15 e 16, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 14, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 e versículo 4, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 5 e 15, capítulo 5, versículo 16, Filemão, capítulo 1, versículo 2, Tiago, capítulo 5, versículo 4, 3 João, capítulo 1, versículo 6, 9 e 10, Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, versículo 11, versículo 20, duas vezes, capítulo 2, versículos 1, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 23 e 29, no capítulo 3, versículos 1, 6, 9, 13, 14, 22 e no capítulo 22, versículo 16. A igreja dispensacional, em Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus fala da sua igreja que ele edificaria. É claro que esta igreja a qual ele se refere não era a igreja em Jerusalém, ou a igreja em Corinto ou em Éfeso. O Senhor alude a algo bem mais abrangente, isto é, para a igreja que não pode ser derrotada nem mesmo pelas forças do mal. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não menciona nenhuma localidade. Esta igreja ultrapassa as fronteiras de qualquer país do mundo. Em Efésios capítulos 2 e 3, Paulo desenvolve essa grande verdade da igreja dispensacional como sendo composta tanto de judeus quanto de gentios, reunidos em um corpo. Ele fala disso como sendo um mistério, isto é, uma verdade anteriormente oculta no Antigo Testamento, mas agora totalmente revelada no Novo Testamento. O mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Efésios capítulo 3, versículo 9. A Igreja de Deus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Observamos certos pontos de interesse. Onde estiverem reunidos. De acordo com aqueles que sabem, o particípio reunidos indica um ato realizado no passado que continua tendo efeito no presente. Em outras palavras, o Senhor refere-se a pessoas que reuniram-se e continuam reunidas regularmente. Não denota um encontro casual de 2 ou 3 que decidem funcionar como igreja temporariamente. Para que haja uma igreja é necessário que 2 ou 3 cristãos, irmãos e irmãs, residentes na mesma região, tenham o costume de reunir-se regularmente, pelo menos todo o primeiro dia da semana. Esses crentes, formando uma entidade numa localidade, estão reunidos, mesmo quando não estão no local físico da reunião. Não são uma igreja porque se reúnem, mas se reúnem porque são uma igreja. A frase onde estiverem reunidos aponta para a possibilidade de cada membro estar reunido, não só para rever os irmãos, mas porque o Senhor está lá no meio, como promete. Por isso sentimos muito a falta de um irmão numa reunião, seja na ceia do Senhor, estudo bíblico e pregação do Evangelho. Imagine os sentimentos do Senhor ao não nos ver nestas reuniões, já que Ele nos convoca para nos reunir, cabe a nós fazer todo o esforço para obedecer. Há, porém, outra condição: reunidos ao meu nome. Os crentes estão reunidos porque estão atraídos ao Senhor Jesus Cristo. Como é bom quando o povo de Deus se reúne, sendo atraído por Ele, e Ele se torna a pessoa que sobressai na reunião. Que momentos preciosos quando, sentindo a presença dEle e enxergando a glória dEle,
provamos um pedaço do céu aqui na terra? Será que quando nos reunimos sentimos a fragrância inigualável da pessoa e obra do nosso Senhor? Precisamos colocar os nossos olhos além do que está em nossa volta, como os pastores que foram ver o menino que tinha nascido. No lugar onde estava não havia nada para atrair alguém, mas quando eles colocaram os olhos no menino, tiveram que voltar glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Lucas capítulo 2, versículos 16 a 20. É importante destacar isto. Não nos reunimos como igreja porque gostamos da companhia um dos outros, mas porque ali temos sempre a presença do Senhor. Reunindo-nos desta forma, não desanimaremos diante dos fracassos dos irmãos, nem deixaremos as nossas reuniões se acharmos que não somos bem tratados pelos demais. Estamos ali por causa de Cristo. Enquanto Ele estiver ali, nós também devemos estar. Se alguém me ofende, não vou deixar aquele lugar porque tem algo muito maior que me atrai e me faz continuar ali, o próprio Senhor Jesus. Se este nome tiver o lugar de destaque, tanto nas reuniões do povo de Deus como em nossas vidas particulares, receberemos a bênção do Senhor. Qualquer coisa não deveria servir para nós. Iríamos excluir muitas coisas das nossas vidas que não servem para o crescimento espiritual e não tocaríamos em coisas que comprometessem nosso crescimento espiritual. Irmãos, vamos nos examinar e perguntar: que lugar este nome tem em minha vida e que significado ele tem para mim? Será que me preocupo e faço de tudo para estar reunido em torno dele? Pedro, guiado pelo Espírito Santo, diz que ele é precioso. 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 e 7. Salomão diz: ele é totalmente desejável. Cantares capítulo 5, versículo 16. Será que há irmãos que pensam: se der para mim estar na pregação hoje à noite, tudo bem, mas se não der, também tudo está bem? Irmãos, temos que fazer de tudo para estarmos reunidos, nos organizar durante o dia para que nada venha a atrapalhar. Irmãos, não deixemos que as coisas seculares escravizem ou interrompam nossa comunhão e apreciação ao Senhor nas reuniões. O Senhor ainda disse: aí estou eu no meio deles. A presença do Senhor mencionada neste versículo é muito mais do que meramente presença física. Ele é onipresente e promete estar com cada um dos seus até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. A promessa de Mateus 28 é incondicional. Aonde quer que 2 ou 3 cristãos estiverem, por qualquer motivo, o Senhor está ali com eles. Ele sempre nos acompanha, mas a promessa do capítulo 18 é condicional, dependendo de 2 ou 3 reunirem-se ao seu nome. A promessa não é simplesmente que o Senhor estará presente, mas sim que Ele está no meio, no lugar de destaque, de honra e liderança. Irmãos, além de ficarmos cada vez mais agradecidos por fazermos parte da Igreja, o corpo de Cristo, valorizemos o privilégio altíssimo que temos de sermos membros de uma Igreja de Deus aqui na Terra.